Olá! Começa agora a terceira parte da aula 3 de MA 091 Matemática Básica, que trata de divisão e frações. E nessa parte da aula nós vamos ver como somar e subtrair frações, ainda que os denominadores sejam diferentes. Mas vamos começar tratando da soma e da subtração de frações, nas quais há um mesmo denominador. Considere então o caso em que desejamos somar a fração a sobre n com a fração b sobre n. Note que as duas frações têm o mesmo denominador n. Nesse caso, o resultado da soma é dado pela soma dos numeradores, a mais b, dividido pelo denominador comum, n. E um procedimento análogo é usado para a subtração de frações com o mesmo denominador. Então, considere que desejamos efetuar a subtração a sobre n menos b sobre n. Note o denominador comum n. Nesse caso, o resultado é dado por a menos b, a diferença dos numeradores, dividido por n, que é o denominador comum. Usemos essas regras para somar e subtrair frações numéricas. Aqui temos, por exemplo, 3 décimos e 2 décimos e queremos efetuar essa soma, cujo resultado vai ser dado por 3 mais 2, a soma dos numeradores, dividido por 10, que é o denominador comum. E o resultado é, portanto, 5 décimos. Outro exemplo, agora envolvendo a subtração, é 3 décimos menos 2 décimos. Neste caso, mantemos o denominador 10 e efetuamos a subtração dos numeradores. Obtemos, assim, 1 décimo como resposta. Nesse primeiro exemplo que está aqui, obtivemos como resposta a fração 5 décimos. Essa fração 5 décimos pode ser expressa de outra maneira se multiplicarmos o numerador e o denominador por um número constante. Ou seja, se multiplicarmos o numerador por 2, por exemplo, e o denominador por 2, este resultado será 10 sobre 20. E repare que essa fração 10 sobre 20 é equivalente à fração 5 décimos, já que 5 décimos foi multiplicado pelo número 1, que corresponde a 2 sobre 2. Quando isso acontece, temos o que chamamos de frações equivalentes. Para fixar essa ideia de frações equivalentes, apresentamos aqui 3 pizzas, das quais pintamos uma metade. Repare aqui que no primeiro desenho a pizza foi dividida ao meio e destacamos dessa pizza exatamente metade. No segundo caso, a pizza foi dividida em 4 pedaços e destacamos 2 desses 4 pedaços. Agora, repare que 2/4 da pizza corresponde exatamente à metade apresentada na primeira figura. Na terceira figura, fazemos algo equivalente. Pegamos uma pizza e dividimos em 6 pedaços. E depois desses 6 pedaços, destacamos 3. Obtemos, assim, 3/6 da pizza. Acontece que 3/6 de uma pizza continua sendo a mesma metade da pizza apresentada na primeira figura. Então, meio, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes de uma mesma pizza. Para obter frações equivalentes, nós podemos pegar uma fração e multiplicar o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo valor constante. Então, 2/5, por exemplo, é equivalente a 4 décimos, porque 4 décimos foi obtida multiplicando-se o numerador e o denominador de 2/5 por 2. Além disso, como você pode ver, 8/20 também é uma fração equivalente, assim como 800 sobre 2000, que foi obtida multiplicando-se o numerador e o denominador de 2/5 por 400. Uma forma análoga de se obter uma fração equivalente consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Observe aqui que pegamos a fração menos 450 sobre 750, dividimos o numerador e o denominador por 25 e chegamos à fração equivalente
menos 18 sobre 30. Se depois ainda dividirmos o numerador e o denominador desta fração por 2, obteremos outra fração equivalente, que é menos 9 quinzeavos. E, finalmente, dividindo 9 por 3 e dividindo 15 por 3 também, o numerador e o denominador pelo mesmo valor, chegamos à fração equivalente menos 3 quintos. Observe que, nesse caso, simplificamos uma fração menos 450 sobre 750, expressando-a através de uma outra fração muito mais simples, que é menos 3 quintos. Agora que já discutimos um pouquinho o que são frações equivalentes, podemos passar à soma e à subtração de frações com denominadores diferentes. Para motivar esse assunto, vamos considerar um problema prático. Imagine que, da área total de uma fazenda, um quarto tenha sido reservado para preservação ambiental e 3 quintos da área da fazenda tenham sido destinados à agricultura. E o que nós queremos descobrir é a soma dessas áreas, ou dessas frações. Observe aqui a figura. Temos um quarto da região da fazenda, que é retangular, reservado à preservação ambiental, e temos 3 quintos, que é essa área destacada aqui, destinados à agricultura. E queremos descobrir a fração correspondente à soma dessas duas regiões. Então, nós queremos somar 1/4. Observe aqui na figura da esquerda que a área da fazenda foi dividida em 4 partes e que a parte reservada à preservação corresponde a 1/4, com 3 quintos. E repare novamente que a área total da fazenda foi dividida em 5 retângulos iguais, dos quais destacamos 3 aqui, que estão destinados à agricultura. Sendo assim, desejamos somar 1/4 com 3 quintos. E como podemos somar essas frações cujos denominadores são diferentes? Pois bem, sempre que o matemático se depara com algum problema que é complexo, ele tenta convertê-lo num problema simples cuja solução o matemático já conhece. Nesse caso, já sabemos somar frações com denominadores iguais. O que vamos fazer aqui é converter essas duas frações em frações equivalentes, cujo denominador é o mesmo. E isso é feito dividindo a área total da fazenda em 20 retângulozinhos iguais, de tal maneira que a área destinada à reserva ambiental pode agora ser escrita como 5 dos 20 quadradinhos e a área destinada à agricultura é representada por 12 desses 20 quadradinhos. Agora que temos duas frações com denominadores iguais, podemos efetuar a soma, que nesse caso fornecerá 17 vinteavos. Vejamos agora como efetuar a soma de duas frações com denominadores diferentes usando a aritmética. Então, vamos supor que nós tenhamos 4 números A, B, C e D, tais que B e D que aparecem nos denominadores sejam números diferentes de zero. Nesse caso, então, a soma de A sobre B com C sobre D será obtida fazendo-se uma maracutaia que nos leve a denominadores iguais. E qual é essa maracutaia? Nós pegaremos a primeira fração e multiplicaremos o seu numerador e o seu denominador pela letra D de dado, que é o denominador da segunda fração. E nós pegaremos a fração C sobre D e multiplicaremos o seu numerador e o seu denominador pela letra B de bola, que é o denominador da primeira fração. Façamos isso. Observe que, ao multiplicarmos a primeira fração por d sobre d, estamos multiplicando a fração por 1, então não alteramos o seu valor. Assim como, ao multiplicarmos a segunda fração por b de bola sobre b de bola, também estamos multiplicando a fração por 1, sem alterar o seu valor. A curiosidade que aparece aqui é que ambos os produtos terão como denominador b vezes d. Então, nós teremos a vezes d sobre bd mais c vezes b sobre bd.
Agora que temos duas frações com o mesmo denominador, podemos efetuar a soma, que é obtida somando-se os numeradores e dividindo-se o resultado pelo denominador comum, que é o que aparece aqui. Sendo assim, já sabemos como somar frações com denominadores diferentes. Fazemos o produto do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda e somamos a isso o produto do numerador da segunda pelo denominador da primeira, c vezes b, e dividimos o resultado pelo produto dos denominadores. E no caso da subtração? No caso da subtração, fazemos uma conta análoga. Vou mostrar aqui para vocês, fizemos o mesmo tipo de produto mostrado acima e o resultado vai ser o numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda, a vezes d, menos o numerador da segunda fração vezes o denominador da primeira, c vezes b, dividido pelo produto dos denominadores. Concluindo essa parte da aula, façamos então alguns exemplos numéricos que envolvem essas somas e subtrações. Temos aqui, por exemplo, 2/3 mais 5/7. Nesse caso, como você viu, multiplicamos 2/3 por 7/7 e multiplicamos 5/7 por 3/3. Obtivemos, assim, esta soma, que é equivalente ao produto de 2 por 7 mais 5 por 3, dividido pelo produto dos denominadores 3 vezes 7. E o resultado é 29/21. Vejamos uma diferença, temos aqui 3/4 menos 1/5. Vamos multiplicar 3/4 por 5/5, tomando aqui o denominador 5 da segunda fração, e vamos multiplicar 1/5 por 4/4, tomando o denominador da primeira fração. Obtemos, assim, essa expressão intermediária, que é equivalente a 3, que é o numerador da primeira fração, vezes 5, o denominador da segunda, menos, porque se trata de uma subtração, 1, que é o numerador da segunda fração, vezes 4, que é o denominador da primeira, dividido pelo produto dos denominadores. E, efetuando as contas, obtemos como resposta 11/20. Muito bem, completamos a parte conceitual dessa aula e, na próxima etapa, veremos os nossos primeiros exercícios. Até já!